Queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes, bem como os irmãos que estão aqui no estúdio, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Lembrando sempre que este é um programa da Igreja Louvai. A Igreja Louvai está localizada em Malden, 214 Commercial Street, segundo andar, e em Framingham, aqui em Framingham, ali do lado do Store 24 horas, no centro de Framingham, na 27 Hollis Street. Lembrando que os nossos cultos em Framingham são terças-feiras, reunião de oração às 7h30, sábado e domingo às 19h30, e também domingo pela manhã com escola bíblica dominical para a igreja e ensino direcionado para as crianças. Visite nosso website www.igrejalouvai.com para obter mais informações acerca dos nossos endereços e dias de culto. Vamos meditar nesta noite na história de Jonas. Nós vamos ler Jonas 3, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez. Olha que a Escritura menciona que foi a segunda vez que Deus estava falando com ele. Então veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água. Eu poderia dizer que o resumo deste livro seria o versículo 4 deste capítulo 3. E começou Jonas a entrar pela cidade por caminho de 3 dias. E pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida, será assolada, será destruída. Eu vejo esta mensagem desta noite como uma mensagem transformadora e também uma mensagem de encorajamento, porque assim como Jonas e Pedro, nós sabemos que Pedro também, depois que Jesus partiu, ele voltou para a pescaria. E Jonas também foi chamado uma vez pelo Senhor e precisou de ser chamado pela segunda vez para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Eu quero dizer que o encorajamento que eu vejo nessa mensagem é que Deus não desiste de você. Deus está te dando uma segunda oportunidade nessa noite, está te chamando. Quando eu vejo essa grande bênção do uso de Jonas naquela cidade, que converteu toda a cidade, isso me remete imediatamente para a grande pregação de Pedro, aquele também que teve uma segunda oportunidade, que Jesus foi atrás dele ali no mar da Galileia, naquela madrugada que eles não tinham pescado nada e que Jesus orientou que lançasse a rede pela direita. Então naquela segunda oportunidade Jesus foi ali encorajar, chamou Pedro. Depois no Pentecoste ele pregou e 3.000 pessoas se converteram na igreja primitiva. Eu posso imaginar uma movimentação maravilhosa do Espírito Santo naquela ocasião. Pedro naquela alegria, falando de Jesus que ele conhecia, servia e agora amava. E esta é sua convicção. A transformação que Pedro passou por ela também contagiou e tocou no coração daqueles 3.000 que se converteram ao Senhor. Aquela era a igreja que Deus estava estabelecendo, por causa da atitude e fé de Pedro de pregar o Evangelho. Pedro deixou-se ser transformado pelo Senhor, pela palavra de Jesus, naquela conversa ali de madrugada, às margens do mar da Galileia. Por causa dessa sua submissão à vontade de Jesus, Deus começou a usar ele poderosamente na sua obra.
Eu sei que cada um de nós queremos isso também. Seria tão bom, não é verdade, ser parte de uma igreja grande que cresce todos os dias com muita frequência? Mas será que esse nosso desejo vem embalado por um amor verdadeiro a Cristo? Porque antes de Pedro ser usado dessa forma, Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus precisou de mostrar para ele que ele estava enganado com relação ao seu relacionamento com Jesus. E quando ele descobriu isso e ele começou a amar Jesus verdadeiramente, Jesus começou a preparar, o Espírito Santo começou a preparar ele de tal forma que ele pregou e 3.000 se converteram ali no Pentecostes. Foi isso que precedeu aquela grande bênção da igreja primitiva. Um homem transformado. Eu quero dizer para você que Deus só vai transformar a sua casa, só vai transformar a sua igreja, só vai transformar a sua cidade, se primeiro você passar por uma transformação. Você reavaliar os pilares da fé na sua vida e saber se você está verdadeiramente amando Jesus e se esse amor transformou suas vidas. Jesus foi ter com eles de madrugada. Não tinham pescado nada. Depois de Jesus operar 2 milagres ali na conversa com Pedro, ele insistiu para saber se Pedro o amava verdadeiramente. E Pedro descobriu ali que ele não amava verdadeiramente o mestre. Porque no momento em que ele descobriu isso, ele mudou de atitude e a igreja começou a crescer. Para começar, foram 3.000 membros. Mas que tal imaginarmos muito mais do que isso para nós? Que tal bater o recorde de Pedro? Quem sabe, se mudarmos nossa atitude também, ganharemos mais almas, ganharemos essa cidade, esse estado e, por que não dizer, esse país ou o mundo para Jesus. Embora o trabalho de Pedro tenha sido maravilhoso, o seu recorde foi batido por Jonas, esse personagem que nós lemos um texto aqui. A palavra não fala quantos foram os convertidos de Nínive, mas fala que foi a cidade toda. E a fé, ela encheu tanto o coração daqueles homens que o rei colocou até os animais para jejuar. Agora cabe a nós bater o recorde de Jonas. Jonas conquistou uma cidade. E agora é a sua e a minha responsabilidade conquistar um estado, quem sabe um país ou até o mundo para Jesus. Jonas conseguiu converter uma cidade inteira, onde até o rei também se converteu. E eu te digo que não, ele não pregou uma grande mensagem. Se eu fosse pregar, se a mensagem fosse de Jonas, eu ficaria até preocupado, mas na verdade foi uma mensagem revelada pelo Senhor, e apesar de simples, as pessoas não se converteram por causa de uma grande mensagem, mas porque Jonas estava debaixo de uma orientação e debaixo de uma obediência. A história de Jonas é uma história linda e que nós aprendemos a conhecer desde crianças. Aqueles que foram criados no Evangelho lembram deste homem que foi engolido por um peixe grande, quando ele fugia para Tarsis. É importante lembrar que essa cidade de Tarsis não se conhece a localização correta dela, mas nós não podemos confundir Tarsis, para onde Jonas estava fugindo, com Tarso, a cidade da Turquia, de onde Paulo havia nascido. Então Paulo era de Tarso e Jonas estava fugindo para Tarsis. Este homem foi vomitado em uma praia para poder fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que a cidade toda se converteu ao Senhor, conforme o texto que nós lemos. Este mesmo Deus que usou Pedro, usou Jonas, ele quer usar você, quer usar a mim. Mas para que isso aconteça, uma grande transformação precisou de acontecer. Pedro, tu me amas? Jonas precisou ser vomitado em terra seca depois de um grande sufoco. Irmãos, a nossa grande esperança é o Evangelho. Não pode ser nos homens, no governo, porque homens vão fazer como fizeram Jonas, Pedro e muitos outros. Falharam, mas a grande misericórdia de Deus para com eles e para com você e para comigo tem nos dado uma segunda chance e uma segunda oportunidade de rever os pilares da fé nas nossas vidas. A única coisa que vai mudar as nossas vidas é o Evangelho. E este Evangelho está conosco, está aqui comigo, está aí com você. Ele não é propriedade de uma denominação, de uma pessoa, mas ele é propriedade daqueles que fazem parte da igreja fiel. E Jonas, também como Pedro, teve outra chance, porque o texto começa dizendo: veio o Senhor a Jonas segunda vez.
Deus quer lhe dar uma segunda chance hoje também, para anunciar este evangelho, para evangelizar e falar de Jesus que transforma e transformou as nossas vidas e irá transformar as vidas daquele a quem você trouxer para a casa do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre Nínive, que é uma cidade que é citada lá no Gênesis, onde fala que Nimrod, bisneto de Noé, o homem que lançou, que através de si foi lançada a idolatria no mundo, ele foi um grande caçador. Ele escolheu entrar em contato com Deus, aproximar-se de Deus através das obras da sua mão, quando ele propôs construir uma torre na cidade de Babel. Este foi o fundador da cidade de Babel e de Nínive, esse Nimrod. E por ser um grande caçador, homem poderoso, a partir dele, as pessoas começaram a idolatrá-lo e entrou a idolatria no mundo. Este foi o fundador de Nínive, uma cidade com este histórico, mas mesmo assim Deus se compadece daquele povo. Jonas retrata essa cidade como uma cidade cruel, merecedora daquela miséria, e que vivia isto ao ponto de vista dele. Mas a cidade, apesar de ser sanguinária, corrupta, cheia de crimes, todo tipo de pecado, mas era uma cidade que estava na rota de Deus. Era uma cidade que estava nos planos de Deus. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Um Deus que tem misericórdia de nós. Talvez seja esse o motivo que fez Jonas ter medo de ir para lá. Muitas fraudes, muitas coisas erradas. Se alguém me dissesse que Deus teria misericórdia daquela cidade, eu talvez não acreditaria também, como Jonas fez. Veja que Deus maravilhoso nós servimos. Se Ele tem compaixão de um povo como este, quanto mais de você, que está aí ouvindo a sua palavra, buscando ouvir a sua voz. Este era o ambiente de hostilidade que fez Jonas ter medo de ir ali. A princípio, podias pensar que esses eram os motivos que fez com que Jonas fugisse, mas Jonas passou por um momento de medo de realizar a obra de Deus. Talvez estivesse enfrentando um momento de dificuldades ou até mesmo fraqueza na caminhada. Quem não passa? Pedro passou. Teve um deslize. Jonas também teve um deslize. E se você teve um deslize no passado na sua caminhada, eu quero te dizer que Jesus quer te dar uma outra oportunidade. Talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante, mas Deus te chama novamente. Imagine Deus dizendo para você agora: vou te entregar na sua mão a cidade. Eu te pergunto, você estaria preparado para isso? É isso que Deus quer fazer, mas não podemos nos acovardar neste momento. A palavra de Deus para você foi a mesma que Deus disse a Moisés, para que Moisés dissesse ao povo: diga ao povo que marche. Amigos e irmãos, estamos falando de uma transformação de uma cidade. Estamos falando de uma transformação de um homem. E também estamos falando da sua transformação nesta noite. Depois que ela acontecer, o seu lar, sua família, seus amigos, todos serão transformados pelo seu testemunho. Transformar é transpor a forma, é mudar a forma. Transformação daquela cidade só aconteceu porque primeiro Jonas, o vaso que Deus queria usar, foi transformado. Se você quer conquistar uma cidade, um estado, um país ou um mundo para o Senhor, você primeiro tem que passar por uma transformação. Às vezes não entendemos o que está faltando para uma grande obra de Deus nessa cidade, na cidade que você está vivendo. A resposta é que Deus só vai transformar a cidade, aqueles a quem você está evangelizando, se primeiro você passar por essa transformação. Se nós fôssemos avaliar por que não estamos conseguindo conquistar essa cidade, talvez cada um teria uma desculpa notável. Poderiam dizer falta voluntários, falta dinheiro, recursos, mas eu te garanto que a obra de Deus nunca começou, nunca precisou de muitas pessoas ou de muitos recursos. Não foi essa transformação que Jonas recebeu? Queria ir para Tarsis, mas a direção de Deus era para Nínive. Ao invés de escolher o lugar que Deus queria que fosse, ele atendeu a sua conveniência. Ao invés de atender o chamado para uma missão, ele queria atender uma direção do seu coração para fazer a sua vontade.
Precisamos saber se o que estamos fazendo está baseado na nossa vontade ou no centro da vontade de Deus. Precisamos entender que o melhor lugar para vivermos é no centro da vontade de Deus. Em contrapartida, o pior lugar neste mundo para viver é fora da vontade de Deus. Precisamos saber se estamos no centro da vontade de Deus ou no centro da nossa vontade. Se for no centro da nossa vontade, não vai adiantar você orar, jejuar, ir para a igreja, se não estivermos no centro da vontade de Deus, se não estivermos transformados, nós não vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Deus só vai transformar a sua família, a sua cidade, se você deixar-se ser transformado primeiro. Fique imaginando aqueles marinheiros, com Jonas ali, o mar revolto por causa do teimoso que estava lá no porão. Aqueles marinheiros sofrendo com aquela tensão do mar revolto, jogando as coisas do navio no mar, em uma tentativa em vão de salvar a embarcação. E o verdadeiro motivo de todo aquele momento estava dormindo lá no porão, o Jonas teimoso. Podemos até pensar que ele teria ter sido tragado por um peixe foi um castigo de Deus, mas eu te digo, castigo seria deixá-lo naquele porão, morrer com todos os demais tripulantes, sem ter a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Às vezes Deus tem sacudido o barco da nossa vida, às vezes tem enviado um grande peixe para nos tragar e não entendemos que aquele peixe foi um abraço de Deus, um cuidado de Deus para nos colocar na direção correta. E o aviso de Deus para nós nessa noite é: volta, filho meu, eu tenho uma grande obra a realizar na sua vida. Eu quero transformar a sua vida e assim transformar aqueles que estão à sua volta, transformar a sua cidade, seu estado, seu país e o mundo através da sua vida. Aí você vai morrer, Jonas. Se você ficar onde você está, Jonas, você vai morrer. No porão, no descanso, no conforto. E eu te convido agora, vem experimentar uma mudança. Vou te levar lá no fundo do mar, mas protegido pelos meus braços, dentro de um peixe. O peixe poderia se imaginar a pior coisa do mundo para aquele homem, mas na verdade o peixe ali representava o socorro, a salvação, porque se ele ficasse no barco, ele morreria. Apesar de ele ter ido lá no fundo do mar, no ventre daquele peixe, Deus estava no controle de todas as coisas e ele não percebia. Se você que conhece o Senhor está passando algum momento difícil, de repente você também está no ventre de um peixe e está assustado, parece tudo escuro. Se você serve ao Senhor, embora as dificuldades sejam grandes, eu quero dizer que Deus está no controle e em um determinado momento Ele vai te tirar do fundo do oceano e esse peixe vai te lançar na praia. Você tem percebido que a sua vida está ou não está no controle de Deus? Pode parecer humilhante aquele profeta sair de dentro de um peixe. Alguns podem até dizer: coitado deste Jonas. E eu digo: coitado nada. Ele era tão ruim que o peixe não quis engoli-lo, vomitou ele na praia. Um homem não era coisa boa, não. Um homem intragável. Essa talvez fosse a melhor definição deste homem. Mas Deus não olha essas características ruins nossas. Mesmo assim, Ele quer nos dar uma segunda oportunidade. Na verdade, ele tinha saído do barco que ia morrer para a salvação, para uma transformação. Eu fico imaginando aquele peixe que Jesus mandou Pedro pescar, que tinha moedas de ouro no seu ventre. Uma coisa era o peixe ter moedas de ouro, outra ter um Jonas teimoso. Temos que agradecer a Deus pelas situações que às vezes passamos, pelas disciplinas de Deus que às vezes Deus nos dá, pois é ali que nós vamos aprender. Eu quero dizer que nós aprendemos muito mais com as provas do que com os acertos. Você lembra a escola? Você não estudava, mas chegava no dia da prova, você estudava muito. Porque se não tirar nota boa, não passava. E às vezes tem crente, tem homens que conhecem o Senhor, que é assim, só vai orar, só vai buscar socorro na hora que está passando um momento difícil. Às vezes tem pessoa que nunca sai do ventre do peixe, porque se sair no ventre do peixe, vai para dentro do barco, e o barco, com o barco, ele vai naufragar e vai morrer. Eu quero dizer que
Jesus quer te dar uma segunda chance nessa noite. Jonas, naquele sufoco, orou e buscou a Deus como nunca. A palavra diz que ele fez 9 orações. Às vezes precisamos passar por esses vales para buscarmos mais o Senhor, para não fugirmos mais da presença de Deus. Podemos ter medo, sim, é natural. E algumas das orações que Jonas fez, ele: Senhor, eu estou com medo, eu estou desesperado. Ele confessa que estava sendo empurrado por ondas da qual não tinha controle. Ele diz que ondas me arrastam e me tiram os pés do chão. Fui expulso da tua presença. Veja só que interessante aqui, ele transferindo a culpa. E nós sabemos que essa característica do ser humano de transferir culpa não é de hoje. Jonas estava percebendo o quanto Deus era importante para ele naquela prova, no ventre daquele peixe. Ele diz ainda nas orações: algas estão em minha cabeça. Coisas pequenas como algas podem estar na sua cabeça. Coisas pequenas como mentirinhas, coisas que não agradam ao Senhor, coisas dessa vida, coisas pequenas que nos impedem de ser vasos nas mãos de Deus. Em suas orações, ele vê a misericórdia de Deus através do peixe, ao deixá-lo em terra firme. Às vezes Deus vai usar as coisas que aparentemente mais difíceis para trazer salvação na sua vida, mas Ele vai fazer. Agora ele vai pregar a mensagem que Deus disse para ele pregar em Nínive. Uma mensagem sem um perfil convincente, mas era uma mensagem revelada de Deus. E é nesta obediência que toda aquela cidade se converte. Até os animais jejuaram, como eu disse. Aprenda aqui algo extraordinário. Aqui que sempre é possível começar de novo na presença de Deus. Então eu te encorajo a rever os pilares da sua fé e renovar a sua fé no Senhor e recomeçar em uma nova caminhada. Procure uma igreja evangélica nesse final de semana. Vamos começar de novo. O crente tem que começar todos os dias, não importa as circunstâncias. Jonas começou de novo. Jó também começou de novo, quando disse que a árvore, mesmo que cortada ao cheiro das águas, renovará os seus brotos. Eu quero dizer que a razão de você não estar sendo usado como grandes homens de Deus é você mesmo. Você, às vezes, pode estar engasgado dentro de um peixe e não quer deixar o Senhor te lançar em terra firme. Você pode estar engasgado nos problemas dessa vida, mas nós vamos deixar Deus transformar-nos uma vez mais. Vamos viver no centro da vontade de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nós. Deus quer fazer muito mais por nós e conosco. Basta deixarmos ser transformados. Jonas, depois de tudo, se arrependeu. No capítulo 1, aprendo que Jonas fugia de Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, para fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você também tem fugido, como Jonas fugiu no capítulo 1? Às vezes está dentro da igreja, mas as algas da cabeça, está ali pensando os negócios lá fora, nas preocupações. As algas estão embaraçando a sua mente, a sua vida, e você não absorve o melhor de Deus quando você está na igreja. No capítulo 2, Jonas corre de Deus nas 9 orações. Ali, ele ora a Deus depois da vitória. Aprendo também que a compaixão de Deus, ela não tem limites para as nossas vidas. Jonas preferiu voltar para a presença do Senhor. Ele não queria mais viver na boca daquele peixe. Espero que você encontre encorajamento com esta palavra nesta noite, para que você saia do barco da morte para fazer a vontade de Deus. E pode ser que antes que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, você tem que passar talvez pelo ventre de um peixe. Às vezes pode ser na boca de um peixe, mas Deus estará no controle. Você está disposto a andar no centro da vontade de Deus? Procure uma igreja evangélica nesse final de semana. Nós vamos agora orar por você. Feche os seus olhos, que Deus vai daqui operar aí, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está aqui e está aí. E se você se colocar diante dele numa posição de fé, numa atitude de fé, ele vai transformar a sua vida. Visite uma igreja evangélica esse final de semana. Se você estiver em Framingham, visite a igreja Louvai, ali na 27 Hollis Street, do lado do Store 24 horas no segundo andar. Nós temos culto sábado e domingo às 19h30. Venha cultuar conosco. E agora nós vamos orar por você. Feche seus olhos com fé. Estaremos orando por você.